tarde. Tudo bem com vocês? Sei que parece ser estranho, mas eu não sou o Emerson, né? Tá óbvio isso, né? Tudo bem. Aconteceu um pequeno imprevisto. O professor Emerson e eu, nós somos professores da escola de aplicação e eu tive que me fazer presente hoje lá na escola pela manhã e não pude dar aula de manhã, tá? Então a gente fez uma troca emergencial. Ele foi dar aula de manhã e eu vim dar aula agora à tarde para vocês, tá bom? Tá ok? Espero que a experiência seja boa, que a gente se conheça um pouco, aprenda um pouquinho de cálculo, né? E todos aqui saiam amando cada vez mais essa disciplina, que o Emerson fala tão bem de vocês, que vocês participam bastante, né? Perguntam bastante. E mais do que isso, foram de uma forma espetacular na prova, né? Se, não? Estranho, né? Ainda vai começar a correção, mas a expectativa é grande, né? Vamos lá. O conteúdo da nossa aula de hoje é falar de primitivas, tá? Tá falando de primitivas, eu sou o professor Raimundo Leão. Para quem não fez a prova, você tem direito à segunda chamada, você entra com requerimento e você tem até amanhã para fazer isso, tá bom? A prova já é nessa sexta-feira. Nessa próxima sexta já é a prova, tá ok? Muito bem. Então vamos falar então de primitivas. Vamos falar de primitivas. Essa é a nossa aula de hoje. Primitivas é o terceiro conteúdo, basicamente, que a gente trabalha, tá? Primitivas. Primitivas ou integral, tanto faz. Mas a gente começa falando a palavra primitiva, que é uma ideia inicial, e depois a gente utiliza integral. Assim como quando você vai estudar derivadas, você começa falando taxa de variação, e depois você deixa de falar taxa de variação e fala derivada, tá? Mas fica implícito que você está falando de uma taxa de variação. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar de primitivas. Depois a gente larga essa expressão e só fica falando de integrais. Integral, integral, integral o tempo todo. Tá? Qual a ideia? A ideia, basicamente, é a seguinte. Imagina que você tenha dois conjuntos, tá? Só que esses conjuntos, eles são formados por objetos bem interessantes. Esses objetos são chamados de funções, tá? Suponha que você tenha aqui algumas funções de um tipo, tá? Que eu vou chamar assim. E aqui você tem uma funções de outros tipos, tá? Outros tipos de funções aqui. Só que essas funções são essas, tá? Para você sair desse conjunto para esse, você faz o processo de derivação, tá bom? Essa é a ideia de agora em diante que a gente vai fazer. Por exemplo, se eu tenho aqui, nesse conjunto, uma função quadrática x², você sabe a derivada disso. Qual é? 2x. Então, essa função é elevada nessa. Tudo bem? E se fosse seno x? Seria o quê? Cosseno x. Bem que o Emerson disse que vocês eram safos demais. Não, seno x. Às vezes vocês não sabem que os professores de vocês elogiam vocês, né? Mas elogia. Inclusive o Emerson pode estar assistindo agora, né? Então vamos lá. Então seno x é elevado no cosseno x. Então isso é processo de derivação, tá? A aula de hoje é fazer o processo ao contrário. É sair do conjunto da esquerda e chegar no conjunto da direita, tá bom? Então eu te pergunto, quais funções você acha que eu tenho que pegar deste lado aqui para chegar no x ao quadrado? 2x? O que é que você tem que se perguntar? Qual função que você quer chegar? Tem algo estranho em sala. Você quer sair desse conjunto e chegar nesse conjunto, tá? Qual das duas funções você escolheria? Oi? 2x. Tá bom? É claro isso? Tá?
Então vamos ver se isso é claro daqui para frente. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Se eu te dou uma função e vou te dar a seguinte informação a respeito dela. A derivada dela é zero em todo o seu domínio. Essa função é o quê? Oi? Função? Não. Uma função onde a derivada dela é zero em todo o seu domínio. Que função é essa? Não necessariamente. A função constante tem essa característica, mas eu vou te mostrar uma outra função que também tem essa característica. E essa função? A imagem dessa função é 1 se você pega x negativo. É menos 1 se você pega x positivo. Nessa parte da função, quando você derivar, vai dar 0. Nessa parte da função, quando você derivar, vai dar 0. Então, a derivada dessa função em todo o seu domínio é 0. Mas ela não é constante. Ok? Então, o que é que falta na minha pergunta para a sua resposta ser constante? Se uma função tem derivada nula em todo o seu domínio e ela for uma função contínua, então ela é constante. Tá bom? Então, esse é o resultado que o professor Emerson já provou com vocês. Tá? Muito bem. Então, cuidado com essas afirmações, porque essa função aqui, ela faz exatamente o que eu perguntei. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eis aí o primeiro problema, que é esse. E agora o que a gente quer comentar é o seguinte, ó. Se você tem uma função, tá, em que ela seja contínua no intervalo i, que é o que eu acabei de falar para vocês, se a derivada dela for zero, então essa função é alguma função constante. Tá? Esse que é o resultado. E o resultado 2, se por acaso você tem duas funções que elas têm a mesma derivada, então qual afirmação você pode ter sobre essas duas funções? Qual é a afirmação? Tenho duas funções. Olha, a derivada delas são sempre iguais. O que a gente vai dizer sobre as duas? Elas podem ser idênticas, concorda? Funções idênticas têm a mesma derivada, mas elas podem ser o quê? Elas podem ser diferentes a menos de uma constante. Tá? Porque o que é que eu estou dizendo ali? Eu estou dizendo que essas funções elas têm a mesma taxa de variação. Elas variam da mesma forma. Tá? Se elas variam da mesma forma, então os gráficos são da mesma forma. Então, pode estar deslocado só um gráfico para o outro. Então, a consequência que tu vais ter é que a função f ela pode ser idêntica à função g ou ela pode ser diferente por uma certa constante. Tudo bem? Tá? É isso que tens que ter em mente. Muito bem, esses dois resultados foram demonstrados pelo professor Emerson em uma aula, acho que na aula 18. Tá? E a gente vai agora para a definição de primitiva. Tá? Primitiva é o seguinte, uma função f ela é dita a ser primitiva ou antiderivada. Tá? Nota que a gente vai fazer agora o processo contrário. Tá bom? Então, é primitiva ou antiderivada de f em um certo intervalo i, tá? Se a derivada dessa função for igual à função inicial. Tá ok? Então, olha o que tá escrito lá. O que está escrito é que você tem uma função f, ela é a primitiva de f se, quando você derivar a f da f. Tá bom? Tudo bem? É isso que a gente está dizendo. Então, a primitiva, essa é primitiva dessa, se quando eu derivar essa aqui, eu chego nessa. Tá? Esse é o processo. Tá ok? Então, vamos ver um monte de exemplos para você compreender. Determine quem são as funções primitivas dessas aí que eu acabei de colocar aí. Tá? Vamos ver.
primitiva do item A. Olha o que eu tenho no item A. F de x igual a 5. Vou colocar os itens aqui, depois a gente faz. Igual a 2x, C. F de x igual a 6x quadrado mais cosseno x. Até aqui. Essas. Vamos lá. Você tem essas três funções. Tá? Qual é a definição de primitiva que eu acabei de te dar? A definição é a seguinte. A função ela é primitiva dessa função aqui, se quando eu derivar ela, dá essa. Tá? Então, eu te pergunto, quem é a primitiva dessa função f? Quem é a primitiva? 5x. Vamos ver se funciona. Coloca aqui 5x. Tá? Pensa comigo. Quando eu derivar ela, tem que dar a função f. Vê se funciona. Derivando 5x dá o quê? Deu 5. Tudo bem? Então pronto. Essa é a primitiva dessa. Beleza? Tá? Vamos para essa aqui. Quem é a primitiva dessa função? Oi? X quadrado. Né? Vamos ver se funciona. Deriva essa. Derivada de x quadrado é 2x. Perfeito. A primitiva é isso. Tá? Vamos para essa aqui. Quem é a primitiva dessa? 2x ao cubo menos seno x. Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. 2x ao cubo. Qual é a derivada de 2x ao cubo? Oi? 6x quadrado. Bateu. Tá? Derivada do seno. Cosseno. Só que tem um negativo aqui. Mas aqui está negativo? Não. Então, o que é que tem que ficar lá? Lá tem que ser o quê? Positivo. Tá? Tudo bem? Deu para entender? Você olha para a sua primitiva, deriva ela. Na verdade, você olha para a sua candidata primitiva, deriva ela. Se der a função inicial, então o que você escolheu é a primitiva. Tudo bem? Vamos lá. Quem se arrisca aí no microfone e me dizer mais uma primitiva dessa? Ótimo. Quem foi que falou? Bela voz. 5x mais 1. Gostei. Muito bem. Então, o colega disse isso aqui, ó. Ele falou, então eu vou começar a fazer assim, ó. F1, tá bom? Que foi a primeira função que a gente pensou. Agora, a segunda função que nós pensamos, 5x mais 1. Será que funciona? Funciona ou não? Funciona. Quando você derivar aquilo lá, vai dar exatamente isso aqui. Tem outra? Tem outra? Fala. O quê? Eu escutei um negócio legal. Qualquer constante. Belíssima. Belíssima resposta. Então, eu posso colocar aqui, ó, uma f de x igual a 5x mais um c. Qualquer constante que você colocar ali, serve. Deu para entender? Tá? Por quê? A derivada da constante é zero. Então, quando você derivar isso aqui, vai dar exatamente aquele 5 lá. Tá? Então, quantas primitivas admite uma função? Quantas? Infinitas. Infinitas primitivas admitem uma função. Tudo bem? A primitiva só vai ser única quando você restringir a alguma condição. Tá? Então, nota que nós podemos escolher infinitas primitivas ali porque nós estamos livres na constante. Tá? Mas pode ser que eu te desse uma condição que ia te prender a escolher a constante certa. Tá bom? Então, você já sabe que a primitiva dessa aqui, qual seria uma primitiva mais ampla? Seria x quadrado mais c. Né? E se eu quisesse fazer isso aqui? Se eu quisesse fazer menos c? Tanto
faz, né? Porque o C é uma constante, não importa. Se quiser mais C, menos C, faz diferença alguma. Tá bom? Tudo bem? Muito bem. Então, primitivas, tá? Vamos lá para os outros itens. Item D. Item D. Eu tenho uma f de x, que é igual a menos 2 seno de 2x. E o item E, f de x igual a 4x mais 6. Qual é a primitiva da função do item D? Qual é a primitiva aí? Cosseno de 2x. Cosseno de 2x. Vamos ver se funciona? Qual é a derivada disso? Para você ver se está certo, você tem que derivar. Tá? Qual é a derivada do cosseno de 2x? É a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos seno de 2x. Já apareceu, ó. Menos seno de 2x. Aí você tem que aplicar o quê? Regra da cadeia. Tem que derivar o 2x. Derivada de 2x é 2. Aí aparece 2. Tudo bem? Tá? Muito bem. Mais uma constante. Item E. Qual é a primitiva dessa função? Então, a primitiva dessa função aqui é quanto? Repete, por favor. 2x² mais 6x mais 6x mais uma constante. Bom? E aí, o conteúdo de primitivas? Mais fácil que vocês já viram na vida, né? Coisa linda. Sabe por que tá fácil? Porque você entendeu derivada. Não, professor, não entendi não. Me dei mal na prova. Não, você entendeu. Não tem como entender primitiva se você não entendeu o conceito de derivada. Tá? Se você está compreendendo isso, é porque alguma coisa você já aprendeu, já está entendendo como é que funciona. Isso não é sorte. Isso é estudo. Tá? Vamos lá. Os itens já terminaram. Então, olha. Então, essa observação que tem aí é justamente a pergunta que eu fiz para vocês. Qual seria uma outra primitiva? Uma outra primitiva é pensar em uma constante, tá? É o que está escrito na primeira observação. Na segunda observação, é uma consequência da primeira observação. Se você tiver duas primitivas de uma mesma função, então a diferença entre as duas primitivas só pode ser uma constante, tá? Por exemplo, se cai na prova e você diz que a sua primitiva deu tanto, o seu colega, se ele também acertou, no máximo ele vai errar da sua primitiva por uma constante. Tá ok? Muito bem, os outros itens lá, a última observação nos afirma que as únicas primitivas possíveis são desse tipo, não tem outro tipo de primitiva. Tá? Todas estão aí englobadas. Muito bem. Então, vamos fazer esse resultado, que é bem mais interessante. Esse exemplo, ele diz o seguinte para a gente. Ó, se você tiver uma função que sai de R em R, tá? E ela é derivável. Se é derivável, é contínua. Tá? Então, ela é derivável e a derivada dela é ela mesma. Tá? Eu quero que você prove para mim, então, prova para mim que existe uma constante real, tal que essa função ela é exatamente essa constante vezes a exponencial de x. Tá bom? Então, a única função que tem essa característica é essa função exponencial. Não existe nenhuma outra função com essa característica. É isso que quer dizer esse problema. Ok? Se você tem uma função que você deriva e dá ela mesma, essa função é a exponencial. Ok? Vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer? Então, vamos fazer o seguinte. Considere
Considere a função g de x igual a f de x sobre a exponencial de x. Vou pegar essa função, tá? Essa função g. Em matemática, a gente chama isso de função auxiliar, tá? É uma função, entre aspas, mágica, que vai te ajudar a demonstrar o resultado, tá? Então, essa aqui é uma função auxiliar que vai fazer com que eu consiga provar esse resultado. O que é que eu vou fazer? Vamos ver primeiro se essa função está bem definida. Domínio dessa função, qual é? Qual é o domínio dessa função? Nota que você tem um quociente aqui, né? Todas as vezes que você faz operações com funções, o domínio é a interseção das funções, tá? A interseção dos domínios. Você olha para o domínio de quem está em cima. Domínio da função f. Domínio da função f é todos os reais. Domínio da função exponencial é todos os reais. Se você faz interseção entre real e real, dá real, tá? Então, essa função, o domínio dela é todos os reais. Então, eu não preciso me preocupar com isso, ok? A função f está dizendo que ela é derivável. A função exponencial também é derivável. Então, isso aqui tudo é derivável. Tá ótimo, né? É um quociente onde a função de baixo, quando eu elevar ao quadrado, nunca vai dar zero. Então maravilha. Então, se eu derivar a função g, eu posso usar que regra de derivação? Regra do quociente, né? Então, vou aplicar aqui a regra do quociente. Vou aplicar a regra do quociente, derivada da primeira, vezes a segunda normal, menos a primeira, vezes a derivada da segunda. A derivada da exponencial é ela mesma, né? Dividido pela exponencial ao quadrado, que vai dar isso aqui. Tá bom? Agora, observe o que é que eu vou fazer. Vou reescrever aqui g' de x. Assim, ó. Tem exponencial aqui e tem exponencial aqui. Vou colocar exponencial em evidência, tá? Vai ficar assim, ó. Exponencial vezes f' de x menos f de x. Isso tudo dividido pela exponencial ao quadrado, tá? Qual você acha que é o próximo passo agora? Pode ser outro passo. Mais um passo. O colega sugeriu aqui que a gente poderia simplificar essa exponencial com essa exponencial. Tá ótimo. Poderia. Mas não vou fazer isso. Outro passo. Oi? Repete. Pode falar. Não. Outra coisa? Eu tenho alguma coisa dado por hipótese ali. O parêntese dá zero. Oh, vocês não estão vendo isso? O parêntese dá zero. Olha aqui. Ok? A derivada é igual à função, certo? Se a derivada é igual à função, então f' menos f dá zero. Tudo bem? Todo mundo enxergou isso? A derivada é igual à função. Então, isso aqui dá zero. Então, g' de x é zero. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei uma função auxiliar, que é uma função g, calculei a derivada dela deu zero para todos os pontos do domínio. Mas essa é uma função contínua, então essa função ela é o quê? Ela é o quê? Não me assustem. Uma função onde a derivada é zero em todos os pontos do domínio e essa função é contínua. Essa função é constante. Tudo bem? É constante, tá? Então, essa função g ela é constante. Vamos escrever aqui, então.
Então, g é uma função constante. Se ela é uma função constante, então isso significa que existe um k real que é igual a essa função, certo? Então, logo, existe um k real tal que essa função g é igual a esse k para todo x no domínio da g. Que o domínio da g é o próprio R, certo? Tá bom? Mas a função g é f sobre ex, tá? Então, ó, no lugar da g, eu coloco f de x sobre e elevado a x. Isso é igual a k, tá bom? O ex está dividindo, passa para lá, multiplicando. Pronto, nosso resultado está demonstrado. Tudo bem? Tá? Então, de agora em diante, todas as vezes que você vê uma função que tenha esta característica aqui, ela é uma função exponencial desse tipo. Tudo bem? Sempre que você vê uma função onde a derivada é igual à própria função e ela for uma função contínua, então ela é exponencial daquele tipo. Tá? Não tem outra. Bom? Muito bem. Tudo bem aí, pessoal? Tudo bem? Ficou claro? Tá? Bem, eu já conheci um pouquinho vocês, né? Muito bem, espero que seja esse caso. Vamos lá, vamos continuar a fazer mais exemplos. Outro exemplo, eu quero saber qual é a primitiva mais geral. Então, agora, você, sempre que perguntar para você qual a primitiva mais geral, você tem que colocar a constante. Tá? Se perguntar para você qual a primitiva dessa função, não precisa colocar constante. Tudo bem? Tá? Então, primitiva mais geral é obrigatória a constante. Então, o primeiro é f de x igual a x². A segunda é f de x igual a seno de x. A terceira é f de x igual a 4 sobre x ao cubo. E a quarta é f de x igual a 1 sobre 2 raiz de x. E aí? Vamos fazer todas rápido? Item A. Qual é a resposta? Item A. X ao cubo sobre 3. É isso que vocês falaram? X ao cubo sobre 3 mais C. Tem que ter o C. Tá? Tem que ter o C. Essa é obrigatório. Se for uma questão dessa em prova e um item desse vale 0,4 e você não coloca o C, se o professor quiser te dar só 0,1, tá valendo. Entendeu? É obrigatório. Tá? Aí você diz, professor, mas é só uma constante. É a mesma coisa que você dizer, eu só passei um sinal vermelho. Entendeu? É só isso. Eu só, ao invés de sair pela porta, saí pela janela. É só isso. Entendeu? São coisas desse tipo. Tá? Então, essa constante é fundamental. Tá? Todas as vezes que perguntar qual a primitiva mais geral, tem que ter o C. Se for só primitiva, não precisa. Tá bom? Muito bem. Qual é a primitiva dessa? Menos cosseno. Não esquece do sinal. Menos cosseno. Qual é a primitiva dessa?
primitiva dessa? Ah, sim. Obrigado. Só 0,1 para mim. Primitiva dessa? Vamos lá, vocês estão falando 4x menos 2. Ah, não, porque tem um que está falando assim, 4x, daí a outra, não, é menos 2. Vai, qual é a resposta? Como é que é? 2x elevado a menos 2 mais uma constante. É isso? É isso. Não é isso, né? Menos 4, vamos ver, vamos testar. Menos 4 sobre 2x quadrado. É isso? É, mas por que você colocou o 4 e o 2? Você me permite? Tá bom? Tudo bem? Vamos ver se fica legal? Olha lá, vamos pegar isso aqui, vamos colocar aqui em cima e vamos derivar. Isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui? Não é isso? Então você tem que derivar isso, certo? Tá? O expoente vem para frente, não é isso? Vai ficar menos 2 vezes. Já tenho menos 2 aqui. Agora já tenho x. Já tenho menos 2. E você retira uma unidade, não é isso? Então vai ficar esse com esse vai dar 4 positivo. E esse vai dar x elevado a menos 3. Que é isso? Tá bom? Bateu? Tudo bem? Então pronto. Então a gente vai colocar só a constante aqui, tá? Tá bom? Diga. Isso. Isso. Muito bem, muito bem, muito bem. E esse aqui? Qual é a primitiva desse? É quanto? Raiz de x. Né? Essa aqui é raiz de x mais a constante. Tá? Vamos tirar a dúvida? Só para você lembrar, a raiz de x é x elevado a meio, certo? Não vou colocar constante, tá? Você quer derivar isso, o meio vem para frente, vezes x elevado a meio menos 1. Então vai ficar meio vezes x elevado a menos meio. Tá bom? Só que x elevado a menos meio é o x na parte de baixo elevado a meio. Só que elevado a meio é raiz de x, tá? Que é o que tinha aqui. Tá bom? Muito bem. Vocês pegaram bem primitivo. Vamos continuar. Aqui também acontece um fenômeno semelhante ao que acontece na turma da manhã. Eu pensei que era só na turma da manhã. Eu já estava quase falando mal só deles. O pessoal da manhã vai assistir essa aula depois, eles vão falar que eu falei mal deles. Na turma da manhã também acontece o fenômeno. Toca na caneta num papel específico, sai da sala. Entenderam, né? Ah, é isso mesmo. Assinou a frequência, foi embora. É isso. Um conselho que eu dou para vocês. Eu estudei nesta universidade de 2006
Eu sou velho. De 2006 até final de 2014. Uma coisa que eu aprendi, cada minuto que você perde de sala de aula é quase que impossível de se conseguir recuperar, tá? Então, assiste o máximo de aula que você tiver. Vocês têm uma coisa que é muito boa e é muito perigosa ao mesmo tempo, que é esta aula ficar gravada, tá? Mas essa aula ficar gravada é você penalizar um tempo de estudo depois. Porque você diz assim, eu vou... Não, depois eu assisto essa aula. Só que esse depois você vai perder tempo, porque você deveria ter assistido aqui, entende? Você vai pegar um tempo que você deveria estudar outras coisas. Então, quanto mais você permanecer aqui assistindo a aula, a chance de você evoluir mais rápido é bem maior, tá? Muito bem. Vamos lá, o próximo item. Então, na notação f de x mais essa constante, chamamos a constante de constante de integração. Nota que nessa observação não apareceu mais a palavra primitiva. Tá? Já surgiu uma palavra nova ali chamada de integração. Tá? Então, esse c ele é constante proveniente da integração, que é o que a gente vai fazer futuramente. Tá? Muito bem. Exemplos. Essa aula ela é recheada de exemplos. Exemplo A. A constante. Exemplo B. X elevado a n. Exemplo C. Exponencial. 3 exemplos muito importantes. Exemplo A. Qual é a primitiva? Exemplo A. Qual é a primitiva? Kx mais C. Tá? Então, a primitiva mais geral é Kx mais C. Essa é a primitiva mais geral. Exemplo 2. Qual é a primitiva? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1. N menos 1? Sim ou não? Mais 1? Mais 1? E o que mais? Mais a constante. Mas isso sempre vale? Oi? X diferente de 1? X diferente de menos 1? N? N. É o N. A condição não está sobre X. A condição está sobre N. Tá? Nota que o que vocês estão falando é isso aqui, ó. Para quem não conseguiu acompanhar, o que vocês estão falando é isso aqui. A primitiva dessa função é isso aqui. X elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Tá? Qual é a condição? É de existência. Tá? Essa condição aqui. Esse cara aqui não pode ser zero. Certo? Porque senão não faz sentido essa divisão. Se esse cara não pode ser zero, então esse n aí não pode ser menos 1. Tá? Então, essa primitiva só é válida se esse n for diferente de menos 1. Tá bom? Se for menos 1, é outra coisa. Ok? Se for menos 1, não vale. Tá? Não é isso. Então, sendo qualquer número aqui, vale isso. Tá? Essa é a primitiva. Por quê? Você pega o expoente e joga para frente, né? Vai cancelar com o de baixo e subtrair 1 da unidade. Vai ficar n mais 1 menos 1, que vai dar n. Tá? Muito bem. E esse aqui, qual é a primitiva desse? Oi? É a própria exponencial. Tá?
Então, a primitiva da exponencial é ela mesma. Ela mesma. Muito bem, muito bem. Vamos ver o próximo? O próximo é o item D. O item D você tem f de x igual a 1 sobre x. Olha, esse aqui é exatamente o caso que a gente chama a atenção. Tá? Porque o que acontece? Se você tem x elevado a n, e se esse n for menos 1, o que é que você tem? Você tem x elevado a menos 1, que é isso aqui. 1 sobre x. Tá bom? É justamente esse caso que a gente vai analisar agora, tá? Então, muito bem. Então, para esse caso, qual é a primitiva? Qual é a primitiva? Oi? ln de x. Por quê? Porque a derivada do logaritmo natural é 1 sobre x. Né? Então, isso aqui é ln de x mais c. Tá certo? Tá certo? Não tá certo. Eu escutei algo? Módulo. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. O logaritmo não está definido para números negativos, então aqui falta o módulo. É obrigatório. Tá? É obrigatório. Porque o que é que tu estás fazendo aqui? Ó? Essa função 1 sobre x é isso aqui, né? Não toca. Não é isso? Não é esse o gráfico dela? Não sobre x? Tá? Para você fazer desse lado aqui, beleza, todo mundo é positivo. O logaritmo de coisas positivas existe. Mas esse lado aqui é negativo. Não serve. Entendeu? Então você precisa desse módulo aqui. Tá? Quando você está no logaritmo, você deriva e acha 1 sobre x, não é isso? Não é isso que você faz? Só que a derivada do logaritmo não é o gráfico de todo 1 sobre x, porque o logaritmo só está definido para números positivos. Tá? Então não comete esse erro. Tá? Então, se você quer fazer integral aqui, a primitiva da 1 sobre x, você tem que colocar o módulo. A gente não tinha observado isso na derivada, porque já fica implícito lá que o domínio do logaritmo só são números positivos. Tá? Muito bem. O próximo exemplo lá, qual é? Item E. O cosseno já fizemos, né? E o seno também já fizemos, não tem graça. Próximo. Os outros eu deixei aqui para a gente só falar. Da secante ao quadrado. Quem é que você tem que derivar para dar secante ao quadrado? É a tangente. Né? Quem é que você tem que derivar para dar cossecante ao quadrado? É a cotangente. Tá? Isso são coisas que é difícil você conseguir memorizar tudo isso. Tá? Então, as trigonométricas, você é obrigado a saber seno e cosseno. Quem é a derivada do seno, quem é a derivada do cosseno. Sabendo isso, você tem que saber quem é cotangente, quem é tangente, quem é secante, quem é cossecante. Entendeu? Todas essas você tem que saber, porque você acha sabendo só seno e cosseno. Você sabe quem é seno e cosseno, vai derivar, então a tangente você vai lembrar quem é. Tá? Isso é uma questão de minuto na prova. Tá bom? Então, olha lá. Se você quer integrar cossecante vezes cotangente, você diz, meu Deus do céu, o que é que vai dar isso? Tá? Você tem que lembrar que isso é a derivada da secante. A derivada da secante é isso. Se você não lembra, perde um minuto da sua prova e faz. Pega lá 1 sobre cosseno e deriva isso, regra do quociente. Tá? E faz a conta. Tá bom? O próximo. Esses três aqui são mais difíceis de você memorizar. Tá?
que é a derivada do arccosseno, a derivada do arcseno e a derivada da arctangente. Mas se fosse você, eu tentaria memorizar eles, né? Tem gente que gosta até de tatuar isso. Então, é uma tatuagem bonita, eu acho. Quer ver se colocar o gráfico, então? Belíssimo. Né? Muito bem. A outra proposição que a gente não vai demonstrar, mas é uma coisa que você precisa compreender, que nós já estamos utilizando. Essa primeira proposição diz o seguinte, que se você tem uma constante multiplicando a função, essa constante é indiferente. Já fizemos isso. Quer ver? Por exemplo, nós fizemos... Vou colocar um exemplo aqui. Ó. Suponha esse exemplo aqui. F de x igual a 3 vezes o seno de x. Quem é a primitiva desse cara? Você vai olhar para o 3? Não te interessa o 3, entendeu? Então o 3 é indiferente aqui. Então a primitiva desse cara aqui é menos, aí você só repete o 3 cosseno de x. Tá bom? Nota que a constante continua. É isso que está dizendo o resultado. Outra coisa que nós já estamos fazendo, mas que também estamos fazendo inconscientemente, nós fizemos no outro exemplo, é se você tiver isso aqui, ó, f de x igual a x quadrado mais seno de x. Qual é a primitiva disso? Qual é a primitiva disso? X ao cubo sobre 3. Quando você pensou no x ao cubo sobre 3, você ficou pensando no seno? Não. Entendeu? E quando você achar o cara para esse daqui, você vai pensar no x quadrado? Não. Então você pensa em coisas independentemente. Tá? É isso que está dizendo o resultado lá. Que se você tem uma soma de funções, as primitivas também é uma soma de funções, que é uma soma de primitivas. Tá bom? É isso que vai dizer esse próximo resultado, que a gente não demonstra também. E vamos para os exemplos. Esse exemplo A gente acabou de fazer, basicamente, está aqui, né? Vamos fazer o exemplo B em diante, o exemplo 2 em diante. Eu já estou imaginando o plano de vocês, né? O professor Emerson achou que ia arrebentar com a gente na primeira e na segunda prova. Mas na terceira é 10 selado, porque primitivo é fácil demais. Né? Não é assim? Dá para arrebentar na terceira, não dá? Dá. Assim. Mas não se enganem. Não se enganem. Isso aqui se chama de isca. Tá? É só uma isca para o peixe. Bom? Cuidado. Se você não estudar, integral, ela tende a se tornar muito complexa. Tá bom? E é conteúdo super importante. Você sai daqui, termina cálculo 1, certo? Depois você vai fazer o quê? Cálculo 2. Cálculo 2, se for a professora Nazaré, ela não quer nem saber se você sabe derivada ou integral, você tem que saber. Entendeu? Se for eu, o professor Raimundo, eu não vou querer saber se você sabe ou não. Você tem que saber. Se for o Emerson, é a mesma história. Tá? Você não tem que estudar cálculo 1 aqui só para passar. Não, você tem que para aprender. Porque quando você chegar em cálculo 2, esses conceitos têm que estar bem fixos na sua mente. Tá bom? Mas como eu sei que vocês gostam de estudar, mesmo quando terminar cálculo 1, não tem aquele período de férias? Tem o pessoal que fica maratonando a Netflix, né? Vocês vão maratonar no Projeto Newton, né? Matar saudade. Saudade do professor Emerson, vou assistir todas as aulas dele de novo. De novo. Só que dessa vez na velocidade 2. Já pensou o professor Emerson na velocidade 2? Isso é muito rápido, né? Pois é isso. Vocês têm que fazer isso. É sério, sério. No meu tempo essas coisas não existiam. Vocês estão no futuro para mim. Né? Bom, a próxima função. Função H. No meu tempo não existia nem internet direito. Deixa eu contar. Hoje em dia tem
videoaulas lá. Olha lá, x à quarta menos x quadrado sobre 3. Vamos lá? Integral. Ó, não falei mais primitiva. Integral dessa função, qual é? É x à quinta sobre 5. Você está pensando nessa? Não, são coisas independentes, ok? Vai, próximo. Menos x o quê? X ao cubo sobre 9. Mais uma constante. Tudo bem? Tá? Muito bem, muito bem. Estou gostando de ver. Vocês estão bem. Próximo. Aqui o negócio vai pegar fogo. Hein? Próximo. Z de x igual a x mais 1 sobre x ao cubo. Primitiva disso. Vai. Qual é? Qual é? X quadrado sobre 2. E agora? Menos 1 sobre 2x quadrado. Todos concordam? Todos concordam? Mais a constante. Vamos lá, talvez esse tenha gerado dúvida. Vamos fazer esse aqui no lado. Olha, vamos pegar 1 sobre 2 vezes x elevado a menos 2. Não é isso? Tá bom? Peguei isso aqui e levei para lá. Tá? Quero derivar isso. Como é que faz a derivada? Menos 2 vem para frente. Vai ficar menos 2 vezes menos 1 sobre 2. Tá? X menos 2 menos 1. Esse produto dá positivo e cancela. Tá? Então vai ficar só 1, aliás, menos 1, né? Não, produto positivo vai dar 1 sobre x sobre 3. Deu, hein? Deu. Tá bom? Ok? Tá? Muito bem. Tem próxima lá? Ah, mais bonita essa. Muito bem. A próxima é f de x igual a 3x à quinta mais 2x menos 5 sobre x ao cubo. E agora? O que a gente faz? Antes que você olhe aí, que desgraça, tem um quociente aí. Vou ter que desfazer um quociente. O que você faria? Oi? Coloca o x em evidência. O que você falou? Separar os quocientes. Você está falando fazer esse dividido por esse dividido por esse. Isso? Vamos fazer isso. Vamos lá. Olha lá, ficar f de x igual 3x à quinta sobre x ao cubo mais 2x sobre x ao cubo menos 5 sobre x ao cubo. E agora? Cancela o que tiver para cancelar. Né? F de x igual. Esse carinha aqui vai dar 3x quadrado, certo? Mais esse cara aqui vai dar 2 sobre x quadrado, concorda? Menos 5 sobre x ao cubo. Tá bom? Tá? E aí, você prefere a primeira opção ou a segunda? Parece que aqui está mais fácil, né? Tá? E essas duas coisas são equivalentes. Tá bom? Muito bem.
E agora, como fica a primitiva, então? Vai ficar essa primitiva aqui. Vai ficar como? Esse cara aqui fica como? X ao cubo, tá? Que quando eu derivar vai dar esse. Mais... Como seria esse cara? Oi? Menos 2 sobre x. Então, menos 2 sobre x. E esse cara ficaria como? A gente vai testar ainda, tá? Ficaria como esse cara? Você falou menos 5 sobre 2x², é isso? É isso? Vamos ver, vamos testar. Vamos derivar isso. Quando a gente derivar isso aqui, tem que dar esse. Tá bom? Vamos ver se não está faltando nada, tá? Alguém opita aí alguma coisa? Tá certo? Você acha que não tem esse 2 aqui? Vamos ver então a suspeita do colega é esse 2. Mais alguma suspeita? Sinal, qual sinal? Esse aqui? Você acha que é mais? Era isso que você achava também? Tá, então o sinal é a suspeita. O que mais? Você acha que o sinal desse também? Vocês notaram por que as notas da prova saem bem diferentes uma da outra? É por isso. Então tem uma suspeita de que esse sinal esteja errado. É isso? Mais alguma coisa? Não? Vamos testar então, tá? Suspeitar que está errado ou suspeitar que está certo é uma coisa muito boa, mas é ruim se parar na suspeita. Tá? Você tem que testar. Faz a conta. Tá? Então vamos pegar esse cara assim como está e vamos derivar. Se não bater, a gente confere as 3 opções que os colegas deram para ver qual delas estão corretas. Tá? Vamos lá. Então a derivada desse cara, a derivada disso aqui é 3x². Até aí de boa. Tá? Derivada desse, vamos colocar assim, ó, menos 2, x a menos 1, e vou colocar o sinal de derivada, tá? Tudo bem? Só fiz subir ele. Menos 5 sobre 2, vai ficar x elevado a menos 2, e o sinal de derivada, tá? Nota que eu coloquei a constante do lado de fora porque é indiferente, tá bom? Agora vamos derivar. 3x². Olha, a derivada disso aqui, o menos 1 vem para frente. Então já tem o menos 1, 2, x menos 1, menos 1. Tá bom? Tá? Agora, o menos 2 vem para frente. Menos 2, 5 sobre 2, x menos 2 menos 1. Dá para ver aí? Dá, né? Tá. Tudo bem? Tá? Vamos ver como vai ficar. Então, a derivada 3x², que não é nosso problema. Aqui, olha, vai ficar positivo. Vai ficar só o 2. Mais 2 é mais 2 aqui? É. Então, essa primeira suspeita não está legal, tá? Então, vamos tirar essa suspeita daqui, que esse sinal está correto, tá? Então, mais 2. Olha, vai ficar x elevado a menos 2. Mas quando é negativo, significa que ele está no denominador, tá? Então, x². É x². Então, até aí tudo certo.
Eu posso cancelar esse 2 aqui, olha, com esse 2 aqui, tudo bem? E esse produto de negativos vai dar positivo. Aí eu volto para cá. Deveria ter dado negativo. Tá bom? Então, o sinal aqui, a suspeita está correta. Não é negativo, é positivo. Então, esse sinal aqui tem que ser positivo. Então, esse sinal aqui tem que ser positivo. E aqui vai ser positivo. Para quando eu fizer a multiplicação, ficar negativo. Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Tá? Negativo. Cancelei o 2. Apareceu o 5. X elevado a menos 3. Então, o x está embaixo. Só que é o cubo, né? Bateu? Bateu. Tá bom? Tudo bem? Muito bem. Então, a suspeita aqui também do 2 não está correta, né? O 2 estava correto. Então, o problema era só o sinal, tá? Beleza? Tá? Tá claro? Eu aposto como vocês vão passar a noite de vocês fazendo primitivas hoje. Vai acabar com a sessão do Guidoriz e a sessão do Stuart. Só nessa noite. Não vão nem querer tomar café, muito menos Red Bull ou Coca-Cola. Porque a conta já vai deixar elétrico, né? Vão fazer conta até não querer mais. Eu já sei até que até critério para namoro é saber se sabe primitiva, né? Não é isso? Quando souber uma primitiva, a gente conversa. Vamos lá. Então fizemos o item 4. Vamos para a próxima. Esse item aí, bonitinho. Bonitinho esse item. F de x igual raiz de x menos sobre x. Alguma ideia de como fazer? Alguma ideia? Pensem em alguma ideia. E aí, já sabem? Já fizeram? Já? Qual é a ideia? Oi? Separar. Né? Semelhante como nós fizemos agora há pouco aqui, nós fizemos isso aqui, a gente pode fazer a mesma história lá. Tá? Então vamos separar os denominadores aqui. Então f de x é igual. Vou pegar esse e dividir por esse. Menos 2 sobre esse. Tá bom? Tá? Tudo bem? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Oi? Eleva a meio, né? Mas esse aqui é bem conhecido já, né? Não é bem conhecido esse? Esse aqui, se vocês não lembram, esse aqui é 1 sobre raiz de x. Tá? Porque lembra quando tem a raiz embaixo, a gente costuma querer racionalizar? Né? Tem um remista aqui, ó, não tinha visto. Brincadeira, né? Brincadeira. Não, mas vocês ainda vão ganhar quando a gente não estiver lá. Então, ó, você tem a raiz de x aqui embaixo, o que é que você faz? Você racionaliza, né? Você multiplica em cima e embaixo, vai aparecer uma raiz aqui e vai ficar x aqui embaixo. Então, esse é a mesma coisa que esse. Tá bom? Então, pronto, já está melhorado aí. Muito bem. E esse aqui? Vamos fazer isso aqui, vai ficar assim, ó, menos 2 x elevado a 1/3 sobre x. Ok? Tá?
Vai ficar f de x igual 1 sobre raiz de x menos 2. E isso aqui, como fica? Como fica esse? Você pode pensar assim, ó. Vamos colocar isso aqui. Olha lá. X a 1/3. Você pode fazer vezes x menos 1. Tá? Sobe isso aqui. Tá bom? Aí, isso aqui, como fica? Conserva a base e junta os expoentes, né? Vai ficar 1/3 menos 1. Vai ficar x elevado 3 com menos 3 com 1 dá menos 2. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa, está na parte de baixo, tá? Então, é 1 sobre x elevado a 2/3, ok? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre, a raiz é cúbica e o x está ao quadrado. Tudo bem? Tá? Então, isso aqui é isso que é aquilo. Essa aqui é raiz cúbica de x ao quadrado. Tá? Muito bem. Então, agora a gente acha a primitiva desse cara. Tá? Vamos lá. Primitiva desse cara. Qual é a primitiva desse? Qual é a função que, quando eu derivo, dá isso? Oi? 2 raiz de x. Tá? Se você tiver 2 raiz de x, quando você derivar isso, dá exatamente isso. Lembra que o raiz de x é x elevado a meio, né? Então, o meio vem para frente. Quando o meio vem para frente, vai cancelar com esse 2. Tudo bem? Aí vai ficar meio menos 1. Vai dar menos meio. Esse menos meio é a raiz embaixo. Tá? Então, pronto. Já determinei essa primeira parte. E agora a segunda. Menos a segunda parte. Como é que a gente faz? 6. De onde veio o 6? Quem falou? Quem falou 6? 6. Obrigado. O que mais? Oi? Raiz cúbica de x. 6 raiz cúbica de x. Acho que está certo. Vou colocar aqui para a gente separar isso aqui. Acho que está certo. Vamos testar. Vamos testar, ver se funciona. Preciso derivar isso. Quando eu derivar isso, tem que dar esse cara. Tá? Vamos lá. Então, a derivada desse cara, tá? A gente já sabe que vai dar 1 sobre raiz de x, né? A gente fez agora aí, de cabeça, né? Vamos ver esse aqui. Menos 6 vezes x elevado a 1/3, tá? Quero derivar isso. Tá bom? Vai ficar assim, ó. Fzão linha é igual 1 sobre... Aqui todo mundo entendeu isso aqui? Porque esse? Todo mundo foi nessa? Tá? 1 sobre raiz de x. Agora vem a derivada desse. 1/3 vem para frente. Vai ficar menos 6 vezes 1/3. X elevado a 1/3 menos 1. Tá? Vai ficar f'. 1 sobre a raiz de x. Aqui vai cancelar, né? Vai ficar menos 2. Aqui nós temos o menos 2. Isso é bom. X. Ó, 3 vezes 1 dá menos 3. Com mais 1 dá menos 2. Menos 2 sobre 3. Perfeito, né? Perfeito. Quando tem o 3 aqui embaixo, significa que é raiz cúbica. Tá? E quando tem um 2 em cima, significa que é o expoente do x dentro da raiz. Que era o que a gente estava precisando. Tá bom? Perceberam que primitiva começou muito fácil?
e que agora você diz assim, ah, começou, né? Pois é. É muito simples no início, mas ela vai dificultando aos poucos, tá? Então tem que fazer bastante exercício. Muito bem. Nós temos ainda alguns minutos. O próximo problema é o típico de problema que ele vai determinar qual primitiva ele quer, tá? Esse próximo problema não serve qualquer primitiva, tá ok? Esse próximo problema ele diz assim, ó, ele te dá a taxa de variação de alguma função, ele te diz quanto vale a função em um certo ponto, e a partir daí tu tem que me dizer qual é a função, tá? Por exemplo, ó, suponha que eu tivesse uma função assim, tá? O gráfico da função fosse isso. Se eu te der a taxa de variação dessa função, só com a taxa de variação, então, olhando para essas três funções, com um desenho um pouco melhorado, funções, só a taxa de variação delas, você não consegue diferenciar uma da outra, tá? Para você sempre será a mesma, porque a taxa de variação é exatamente a mesma entre elas, tá bom? Agora, se eu te disser qual é a imagem da função no ponto, aí sim eu consigo dizer se eu quero a primeira função lá de cima, a do meio ou a de baixo, tá? Então é isso que a gente vai fazer, que é esse tipo de problema aí que está aí no slide. Olha lá, o que é que nós temos lá? Nós temos a derivada, deixa eu ver de quem? A derivada de uma função y. Derivada de uma função y é igual a 3t menos 5. E essa função y, avaliada em 0, ela é 2. Tá? E ele pergunta quem é essa função y. Quem é a função y que satisfaça isso? Tá? Então, o que é que tens que fazer? Primeiro, quais são as funções... Primeira pergunta que tens que responder é a seguinte. Quais são as funções que satisfazem isso aqui? Ou seja, quem é a função y que, quando eu derivo, dá isso? No fundo, ele está perguntando quem é a primitiva. Tá? Então, quem seria a primitiva aqui? Quem seria? Oi? T ao cubo? T quadrado sobre 2. Mas tem um 3 aqui. Põe aí, então. Boa. Põe o 3 aí, então. Pronto. Quando eu derivar isso aqui, vai dar 3t. Certo? Só que ainda falta 5. Eu coloco o que lá? Menos 5t. O que mais? Mais a constante. Pronto. Isso aqui só responde à primeira equação. Ok? A primeira equação está me dizendo que eu quero saber qual função que, quando eu derivo, dá isso. Bem, todas as funções que têm isto aqui como derivada são desse tipo. Tá? Já respondi a primeira pergunta. Segunda pergunta. Agora, eu preciso que essa função satisfaça esta condição. Que condição é essa? Que quando t for 0, a imagem da função seja 2. Tá? Então, no lugar do t, eu coloco 0. E o resultado tem que dar 2. Então, vamos lá. Vai ficar y0 é igual a 3 vezes 0 ao quadrado sobre 2 menos 5 vezes 0 mais a constante. Isso aqui é 0, isso aqui é 0. Vai ficar y de 0 é igual a constante. Mas o y de 0 tem que ser
2. Então a tua constante é 2. Então qual é a tua resposta? A tua resposta é a função y de t igual 3t quadrado sobre 2 menos 5t mais 2. Perceberam como faz? Tá? Então, problema. Ele te dá a taxa de variação de uma função e te dá o valor da função em um certo ponto. Tá? Você consegue ver essa função. Muito bem. Próximo problema. Nosso próximo problema aqui, eu tenho o seguinte. Determine a função posição, tá? Então, a função posição é chamado de x de t. Ok? Essa é a função posição. E de uma partícula cuja velocidade é dada por isso. Então, ele me deu que a velocidade é esta equação. E ele diz que a posição em 1 dá 1. Então, eu quero saber quem é a função posição. Como é que faz? Como faz? Acho que a primitiva é de quem? Da velocidade. Por que eu vou achar a primitiva da velocidade? Porque a taxa de variação da posição, ou a derivada da posição, é a função velocidade. Tá bom? Muito bem. Então, a função posição é exatamente a primitiva desta função. Quem é a primitiva dessa função? Quem é a primitiva dessa função? Vai? 2t quadrado. O que mais? Menos 7t e mais a constante. O que é que eu sei? Que essa função avaliada no 1 dá 1. Tá? Então, eu vou colocar. Então, x avaliado no 1 dá 1. Então, vai ser 2 vezes 1 ao quadrado menos 7 vezes 1 mais a constante. Então, x avaliado no 1, isso aqui dá 2, isso aqui dá menos 7, mais a constante. Então, x avaliado no 1 vai dar. Isso aqui é menos 5, tá? Opa. Menos 5 mais a constante. Só que esse cara aqui é 1. Menos 5 mais a constante. Passa o menos 5 para cá, vai ficar a constante igual a 6. Então, a sua função posição, é 2t ao quadrado menos 7t mais 6. Ficou claro? Tá bom? Muito bem. Vamos ver aqui o próximo problema. Ok. Então, olha lá o próximo problema. O que é que nós temos? Eu quero determinar a função posição. Eu quero saber quem é a função posição, que é o x de t. Só que ele me deu a função aceleração. Tá?
Ele deu a função aceleração é igual a 7t mais 2 e deu as condições, tá? As duas condições é que a velocidade em zero é 2 e a função posição em zero é 1. Tá bom? Ok? Então, olha, você tem a velocidade 2 e a função posição no zero é 1, tá? Muito bem. O que é que a gente faz? O que faz? Vê a primitiva da função aceleração. A primitiva da função aceleração é quem? Velocidade. Muito bem. Então, olha lá. Calculando a primitiva da função aceleração, você obtém a velocidade. Então, a velocidade... Quanto é que é? Diz para mim. 7t ao quadrado sobre 2, certo? Mais 2t mais a constante. Tudo bem? Então, essa é a função velocidade. Só que ele me deu uma condição sobre a velocidade, que quando for no zero dá 2. Tá bom? Então, substituir t igual a zero, isso aqui vai embora, isso aqui vai embora, vai sobrar só esse. Então, a constante é 2. Tá? Então, como v em zero dá 2, isso implica que a constante é 2. Então, você já tem agora que a sua função velocidade é 7t ao quadrado sobre 2 mais 2t mais 2. Só que quem eu quero é a função posição. O que eu faço agora? Primitiva novamente. Primitiva da função velocidade é a função posição. Tá? Então, a primitiva dessa, como vai ficar? 7t ao cubo sobre 6. Muito bem. Mais t ao quadrado. Só isso, né? Mais 2t mais c. Muito bem. Eu vou colocar um C1 aqui, tá bom? Porque já tem um CB aqui. Isso também é uma coisa que vocês vão ter que tomar cuidado nas contas de vocês, porque na hora de fazer as integrações, dependendo da conta, você pode fazer uma integral, duas integrais ou três integrais. Aí assim vai embora. E dependendo, vai aparecer constantes. Então, evita ficar colocando sempre a mesma constante da mesma conta. Tá? Essa constante, por exemplo, não é a mesma dessa. Não necessariamente, pode ser distinta. Tá bom? Então, tome esse cuidado. Então, a posição tem uma restrição que quando for no zero dá 1. Mas olha, tem t aqui, tem aqui, tem aqui. Quando substituir o zero, vai tudo embora. Sobra só o C1. Então, C1 é 1. Tá bom? Então, como x de 0 é 1, isso implica que C1 é 1. Tá? Então, a sua função posição é 7t ao cubo sobre 6 mais t quadrado mais 2t mais 1. Ok? Tá bom? Muito bem. Essa é a função posição. Muito bem. Então, nas próximas aulas, já com o professor Emerson, nas próximas aulas será tratado de vez este conteúdo.
integral de rima. Tá? Esse será o conteúdo já nas aulas seguintes. Qual é o objetivo agora? O objetivo central que você quer fazer? Por enquanto, o que a gente está fazendo é fazendo contas, literalmente. É treinando o nosso cérebro a se adaptar, a olhar para uma função que é a derivada e conseguir descobrir quem é a primitiva dela. Tá? Porque você precisa ter uma certa velocidade de cálculo de agora em diante. Porque a interpretação é o que vai contar mais. Tá? Quando te perguntarem algo, você tem que saber exatamente o que está sendo perguntado. Tá bom? Por exemplo, de agora em diante, nós iremos querer saber coisas desse tipo aqui. Dado uma função, dado um certo intervalo A, um certo intervalo B, a gente vai querer saber calcular essa área. Tá? A gente quer exato essa área. A gente não quer aproximações. Tá? E quem vai nos responder essa pergunta serão as integrais. E a gente vai provar que o resultado é exato mesmo. Tá? A gente vai fazer as contas aqui na mão mesmo, vai chegar no resultado, depois joga no GeoGebra e o GeoGebra vai bater o mesmo resultado. Tá ok? Nota que isso aqui a gente não consegue fazer no ensino básico. Tá? Porque tem essas regiões encurvadas. Tá? Porque no ensino básico, quais ferramentas você tem? Você tem os polinômios, né? Aliás, você tem os polígonos, você tem no máximo circunferência, elipse, mas elipse você não calcula a área no ensino básico, né? Ou vocês calcularam a área da elipse? Nem pensar, né? Você calcula a área da circunferência, tá? Então, uma curva dessa aí, vamos supor aqui, o que você vai querer fazer é pegar um retângulo desse tipo aqui, nota que você está perdendo um pedaço aqui. Tá? Aí você pega um outro retângulo aqui, aí você perde esse pedaço. E você faz todos os retângulos e soma. Você não vai chegar no resultado exato, porque você está perdendo pequenos pedaços lá em cima. Tá? Mas se esses retângulos forem tão pequenos quanto você queira, a quantidade de perda aí tende a ser insignificante. Entende? E você já estudou limites, não já? E você estudou limites laterais, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, os retângulos aqui por baixo, eu vou estar perdendo uma certa quantidade, ok? Mas eu poderia ter feito retângulos por cima. Eu poderia ter feito assim, ó. Vou pegar um retângulo aqui. Aí você diz assim, peraí, mas tu está calculando uma área a mais aqui. Tá, tudo bem. Aqui eu estava calculando uma área a menos. Tá? Aí eu pego um outro retângulo aqui, ó. Olha, uma areazinha a mais aqui. Mas aqui eu tinha uma areazinha a menos. Tá? Então, se eu fizer essa soma aqui por baixo, eu vou somar infinitos retângulos por baixo. Eu vou perder um pouquinho. E se eu somar infinitos retângulos por cima, eu vou ganhar um pouquinho. Mas se esses retângulos forem muito pequenos, o que você acha que vai acontecer com a soma de baixo e a soma de cima? Elas tendem ao quê? Ao mesmo valor, que será limites laterais. Tá? Então, é um limite que você está indo por baixo e um limite que você está indo por cima. O certo é que a área é uma coisa que está entre os dois valores. Tá bom? Por isso que limite é a primeira coisa que você estuda. Tá? Hoje, é a primeira coisa. Mas na história do cálculo, o limite não é a primeira coisa. Tá? A primeira coisa que se tem é derivadas integrais. E depois que surge a ideia de se formalizar o limite. Tá ok? Da forma como a gente ensina, a gente tende a querer ensinar sempre limite. Depois chega em derivadas integrais. Tá? Então, isso aqui você vai ter um limite de coisas inferiores. Então, a gente vai chamar que é limite da soma inferior e limite de coisas superiores. E a gente vai chamar limite da soma superior. Tá? O certo é que a soma inferior e a soma superior, quando você aplica o limite, elas tendem para o mesmo valor. E se os limites laterais existem, então o limite principal também existe. E é aquele valor. E é esse limite que a gente vai chamar de integral.
tá? E a simbologia que nós vamos utilizar de agora em diante vai ser essa, tá? Essa coisinha aqui, dx, vai ser isso. É isso que nós vamos estudar de agora em diante, tá? O que nós já fizemos hoje? Nós olhamos para a função f e perguntamos, quem é a sua primitiva? É a fzão, tá? Então, as contas que o professor Emerson vai estar fazendo com vocês, vai ser contas desse tipo aqui, ó. x² dx. O que é isso? Isso aqui é a mesma pergunta que eu fiz para vocês. Qual é a primitiva do x²? É x² sobre 3. Só que uma constante de integração. Tá bom? E quando a gente quiser determinar essas áreas, o que nós vamos fazer? Suponha que eu estou nesse caso. Esse aqui é um certo A, esse aqui é um certo B. O que o professor Emerson vai ver com vocês? Que essa área vai ser integral se essa for a função f. Da função f de x, de onde até onde? De A até o B. Essa vai ser a área. Tá bom? Então esse é só um pequeno resumo das coisas que vocês vão ver daqui para frente. Tá ok? Tá bom, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Até mais. Bons estudos.